Um pequeno testemunho sobre a oração da cerca de espinhos. Para quem não conhece essa oração da cerca de espinhos, eu até tenho postagens aqui no canal, onde eu faço a oração de cerca de espinhos, onde eu dou algumas explicações também. E eu tinha feito a oração, eu tenho ela anotada também, e eu até aprimorei ela, eu oro ela do meu jeito às vezes, mas eu não via frutos, porque tudo que eu sempre ouvi é que estão bem, estão felizes, que é a vontade de Deus, porque agora sim, então assim, era tudo contra, né? Então eu não tinha ouvido nenhuma notícia do outro lado de que isso funciona. E isso me desanimou um pouco, né? Porque eu estou desde fevereiro, então já estou 6 meses posicionada, né? Talvez não 100%. Mas já faz 6 meses onde eu conheci a cerca de espinhos também e comecei a orar, aonde Deus me mostrou que Ele quer restaurar. E a gente pensa assim, tá tudo bem, eles estão felizes, que essa é a vontade de Deus e que tem que ser assim, e que eu tenho que aceitar, mas não é. Quando Deus fala ao teu coração, você sabe que é Deus. Quando Deus manda você orar pelo teu cônjuge, como diz em Coríntios 7, para santificar o teu cônjuge, assim como fez Oséias com a esposa que estava em adultério, estava feliz com os amantes. E Oséias começou a orar para que Deus a cercasse com uma cerca de espinhos, para que ela não tivesse mais alegria e gozo na vida de pecado, para que ela não tivesse mais lucros e vantagens naquela vida de erro. Então eu comecei a fazer também essa oração e eu não tinha visto nenhum resultado. E agora, no Dia dos Pais, né, tive uma feliz notícia, uma das minhas filhas me falou com ele, né, que eu não consigo ter contado, e ele parou de trabalhar, ele ficou sem o serviço dele, né, que era um Isaac para ele, né, ele ficou quase 10 anos nesse serviço, mas a outra, né, a OM, fez ele parar de trabalhar lá, porque ele não estava mais tendo lucro, ele não ganhava mais, e eles pagavam mal, eles sempre pagavam mal. Até no meu tempo ainda eu reclamava que pagava mal, né? Mas ele gostava, era o que o alegrava, né? O homem ter o seu sustento, ter o seu trabalho. Então, acho que foi em março para abril, né? Ele parou de trabalhar. Parou, ela fez ele parar e foi em março. Então foi assim, logo depois que eu comecei a orar. E eu orava de 3 em 3 horas, eu tinha um alarme, eu estava orando, de 3 em 3 horas, eu estava orando 6 vezes por dia, 7 vezes por dia, porque começava meia-noite, 3 horas, 6 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas, 6 horas. Então, assim, era direto orando, assim. E agora eu fiquei sabendo, né? Depois eu parei, porque eu cansei, eu emagreci, eu estava fazendo muito jejum, e eu comecei a olhar para outras coisas. E aí eu dei uma muito feia, né? Esfriada. Mas Deus agora me mostrou que o que ele não gostava, né? Que ele não suportava, aconteceu. Ele está dependente dela, está em casa, cuidando dela e das coisas dela para os filhos dela. Ela tem 7 filhos, né? E a pensão que ele manda para as filhas sempre foi desse tamanho. E agora ele tem que pegar do dinheiro dela para mandar. Então, você imagina como fica para um homem essa situação, né? Eu imagino. Então, eu estava desanimada. Mas depois que eu tive essas notícias, eu relutei muito em vir falar, porque eu pensei assim, será que eu falo? Será que não vai mexer lá? Será que esse vídeo não chega lá? Mas não, esse canal eu não costumo compartilhar nas outras redes sociais, o que eu compartilho aqui. Mas eu fiquei muito, muito, muito feliz em saber que Deus está trabalhando lá. E estou pedindo a Deus direcionamento para voltar a fazer a oração nesses horários, ou pelo menos enquanto eu não estou trabalhando, para poder ter uma campanha, né? Porque eu coloco às vezes à noite, enquanto eu durmo, eu fico com a oração, ou eu fico durante o dia também com a oração. Então, gosto muito de ficar escutando ela e orando junto em mente, né?
Eu já devo ter decorado. E quando eu tô orando sozinha, eu lembro, porque eu já decorei quase tudo que fala na oração. E é uma oração de amor e de salvação, onde você busca a salvação, né? Então, Oséias, quando teve que orar pela mulher que estava no adultério, que estava na prostituição, que estava com os amantes, era para a salvação dela e dos filhos. Como diz em Coríntios, né, que o cônjuge santifica o descrente e seus filhos. Então, essa oração, ela é para a salvação. Ela é para a santificação da tua casa e da tua família. E ela também te ajuda a ter disciplina em Cristo, crer em Cristo. É uma coisa muito interessante, porque Deus chamou o seu povo para ser santo e diferente do mundo. Não é porque o mundo legalizou o pecado, que o povo dele, que deve ser santo, deva aceitar isso, não é? A gente, quando não lê Oséias, não lê Malaquias, não lê Levítico e Deuteronômio, você não chega no princípio, porque em Oséias e em Malaquias, Deus já dá ali uma pitada de que aquela lei do divórcio foi um engano. E Jesus Cristo deixou aquilo bem claro, foi um engano, porque a lei de aceitar o divórcio foi o fim da nação de Israel. Então, João Batista, né, que pregava arrependimento, e se você não prega arrependimento e salvação, você não prega o verdadeiro evangelho. A tua carne, a minha carne, ela milita contra Deus de dia e de noite. Eu quero ser feliz, mas é isso que o Espírito quer. Às vezes eu me impor, eu limito o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode trabalhar em mim ou em você para a salvação da tua casa e da tua família, porque você quer que seja do teu jeito. E do teu jeito não é da vontade de Deus. Abraão, ele pulou esse princípio para buscar descendência, né? E contaminou todo Israel. Está lá em Malaquias. Malaquias, os pastores amam ler para pedir teu dinheiro, mas eles não leem que Deus odeia o divórcio. Aí pegaram umas traduções diferenciadinhas para dizer que Deus não tolera, Deus não suporta, mas não. Deus tem ódio do divórcio. Então, o repúdio não é da vontade de Deus, nunca foi. Foi aceito para que se divorciasse porque os homens estavam matando cônjuges para poder casar de novo. Estavam assim, cobrindo de sangue mesmo, matando. Se eu não posso separar, eu mato e caso com outro. Então, assim, virou carnificina, né? Para poder casar de novo. Então, é o mesmo que fazem hoje com aborto, né? Uma carnificina total para manter um nome bonitinho de crente, né? Porque não pode ter engravidado antes ou fora do casamento, ou não quer ter muito filho porque vai prejudicar as finanças. E aí se fazem esses crimes abomináveis para Deus, mas ditos normais, né? Querem normalizar. O mundo pode normalizar. Mas Deus escolheu um povo para ser santo. Não é ser igual ao mundo, é ser separado do mundo, diferente do mundo. Então, o meu testemunho aqui é sobre vale a pena. A oração da cerca de espinhos, ela dá resultado sim, e em breve eu trarei mais testemunhos aqui sobre como essa oração tem eficácia. Tem eficácia. Então, no momento, eu só tenho isso de spoiler do outro lado. Mas eu não estou buscando. Eu não estou buscando. Tanto é que eu não corri atrás. Veio a mim essa notícia, né? E assim seja com você também, né? Não vá querer pôr o dedo, põe a mão. Põe o dedo, põe a mão, põe o joelho no chão no teu quarto e orar. Orar, orar, orar. E você vai ter resultados, né? Então, quando você ora acerca de espinhos, você fica pensando, será que já está acontecendo isso lá do outro lado? Mas se não tiver... Só que uma coisa que está acontecendo em mim, que eu não tinha, é saudades, né? É saudades. De tudo, dos detalhes, de tudo, assim. Coisas que eu não suportava nem pensar, não subia a minha mente, nem o meu coração, agora eu comecei a ter. Eu pensei assim, Deus está trabalhando em mim também. Porque 8 anos separado,
querendo o divórcio, fui eu que pedi o divórcio, fui eu que saí de casa, fui eu que arrumei outra pessoa, ele já tinha, mas era escondido, mas eu arrumei publicamente, procurei expor, porque se ele gosta de esconder, eu vou expor também. Então eu me vinguei, de todas as maneiras, com ódio, com raiva, com tudo, mas Deus está trabalhando tudo isso em mim. E eu não sei se é essa oração que faz isso, ou se é Deus, né? Mas Deus confirmou. Quando eu orei, busquei em espírito e em verdade a verdadeira vontade de Deus, não a minha. Não a minha, porque quando você busca o querer de Deus, você não pode querer se impor, você tem que derrubar o eu, né? Lembra do fariseu e do publicano? Derruba o fariseu, fica lá publicano. Eu tenho que ser como o publicano. Faça a oração do publicano, porque esse foi salvo, esse foi aceito. Agora a oração do fariseu, bonitinha, lindinha, não é essa oração lindinha que vai ter santificar. Faça a oração do publicano. Bata a mão no peito e fala, menos eu, mais Cristo, menos eu, mais Cristo. Tá? E eu quero testemunhos seus também, em nome de Jesus.